Pessoal, estamos aqui neste lugar muito alto na Holanda e Pastor William, estando aqui neste local, me fez lembrar de algo que foi inevitável. Aquela passagem, que está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus, depois de ter passado 40 dias no deserto, a Bíblia diz que ele foi tentado. O inimigo leva ele para o alto do templo e oferece todos os reinos da terra. E a primeira coisa que me faz perceber a respeito desse texto é que nem tudo aquilo que cresce tem Deus no meio. Existem propostas que vão chegar na vida das pessoas e que essas propostas, ainda que pareçam algo muito bom, não são propostas daquilo que Deus tem para a vida daquelas pessoas. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso, desses lugares altos que as pessoas às vezes buscam, mas que não necessariamente Deus está naqueles lugares. Nem todo ambiente que você pisa foi um ambiente que Deus te colocou. E a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ele ter sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. E muitas das vezes o inimigo vai fazer com que a gente perca o foco. Quando ele posicionou Jesus no alto do pináculo, ele fez uma proposta para tirar Jesus do propósito. E era um lugar alto, porque quanto maior o seu nível do seu propósito, maior vai ser a proposta para te desviar dele. Então que o nosso olhar e o nosso entendimento esteja focado no propósito, porque o propósito também nos leva a lugares altos, não é verdade? Tremendo. E sabe que isso é tão importante, né? Quando você falou disso, certa vez eu estava ministrando um treinamento e eu falava isso para as pessoas. Se você está vivendo de uma proposta ou se você está vivendo de um propósito. E sabe uma evidência, pastor, que fica muito nítida quando a pessoa está vivendo de um propósito? Propósito é tudo aquilo, preste atenção, propósito é tudo aquilo que beneficia não apenas a sua vida, mas causa impacto na vida dos outros. Proposta é aquilo que beneficia apenas a sua vida. Vamos voltar para o paralelo bíblico. Jesus, diante de uma proposta, se ele aceita aquela proposta, era algo que dizia respeito a ele. Mas ele falou assim, não vou negociar isso porque eu tenho um propósito. Mas o propósito de Jesus, o fato dele ter abraçado esse propósito, fez com que toda a humanidade passasse a ter acesso a ele, passasse a ter acesso à salvação, porque ele decidiu viver o propósito. E pegando aqui um gancho nisso que a gente está falando, eu quero que você comente algo que eu sei que vai fortalecer a vida dessas pessoas, que já fazem 5 anos que você mora na Europa. E tem muita gente ali que está em crise, sabe por quê, pastor? A pessoa está em crise porque ela acha que para viver o propósito vai ser fácil. Eu te pergunto, antes de viver o propósito, existe o vento contrário? Existem as adversidades? Sem dúvida. E eu acredito que quanto mais você caminha em direção ao seu propósito, maior serão os ventos contrários. Então, a gente precisa ter muita base, muito entendimento naquilo que nós buscamos. Vou dar um exemplo aqui naquilo que você falou. Antes de vir morar na Europa, que era propósito de Deus, para abençoar outras pessoas, eu recebi propostas boas para não vir, mas eu estava focado. Então nem sempre a ausência de lutas significa que você está no caminho certo, mas muitas das vezes pode ser o contrário. Então a tua base, a nossa base, o nosso firmamento, o nosso olhar tem que estar no propósito como Jesus fez. Ele disse, não, eu vou estar com os olhos fixados no meu propósito. E aí houve perseguição, houve calúnia, traição. Os irmãos dele não acreditavam nele e toda uma nação ainda dizia, ele está cometendo uma blasfêmia dizendo que é o Filho de Deus. Então, mas Deus ele não faz pesquisa de opinião, não é verdade, pastor? Sim. Quando nós caminhamos em direção ao nosso propósito, não significa que a opinião, que seja ao contrário, vai nos tirar disso. Vai mudar o pensamento de Deus ao nosso respeito, não é verdade? É verdade. E isso me faz compreender, me faz ter uma clareza. Eu quero dividir isso com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E antes de dividir isso, eu quero te pedir algo. Dá o seu like aí, coloca seu comentário, compartilha esse vídeo com pessoas. Tem pessoas que você conhece que estão morando aí fora do Brasil e estão passando por uma dificuldade imensa.
estão pensando em desistir, talvez esse vídeo vai ser uma resposta para essas pessoas. E o que me faz compreender, pastor, a respeito disso, é que nós devemos realmente trabalhar de maneira muito consistente a nossa convicção em Deus. É quando nós entendemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro chamado de Deus para as nossas vidas. E aí a gente passa a mudar a nossa esfera de atuação, porque nós saímos de uma compreensão daquilo que é natural, deixamos de nos preocupar com as opiniões dos homens e passamos a nos importar com a única opinião que verdadeiramente pode mudar o destino da nossa vida, que é essa opinião de Deus. Então eu queria que você deixasse agora, para a gente finalizar, uma palavra de encorajamento para essas pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando por cenários adversos, estão passando por problemas, não estão suportando a pressão. Eu queria que você deixasse uma palavra de encorajamento para essas pessoas. Eu tenho algo para te falar relacionado à paz. A paz que excede todo entendimento. Quando você está caminhando no propósito, apesar das adversidades, você carrega uma paz dentro do teu coração. Por mais que você tenha que sair do teu espaço geográfico, por mais que você tenha que passar por traições, calúnias, aflições, ventos ao contrário daquilo que você está fazendo na sua vida, mas se você está em paz com Deus, continue firme, porque Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar as atitudes que você tomou até agora e Ele vai te revelar um caminho maravilhoso, que é andar segundo a vontade dEle. Você possa então hoje fazer um exercício. Isso aqui não é apenas mais um vídeo comum, mas é um vídeo que possa levar a sua vida para níveis maiores de reflexão e que essas reflexões possam gerar em você tudo aquilo que você precisa buscar em Deus para acessar o que Ele mesmo já escreveu para a sua vida e para a sua história. Que Deus te abençoe e um grande abraço.